Fala pessoal, está no ar o nosso SamuCast, o podcast criado para o compartilhamento de insights, reflexões e ferramentas sobre autoconhecimento, organização, foco e produtividade. No episódio de hoje, eu vou compartilhar com você uma ferramenta de feedback para te ajudar no teu dia a dia, na gestão da tua equipe, na interação entre as pessoas, em inspirar o teu time na prática do feedback. Então vem comigo que essa ferramenta vai te ajudar bastante nisso. O nome da ferramenta que eu vou compartilhar com você é o Feedback Wrap, WRAP. Essa é uma ferramenta lá do Management 3.0, outra ferramenta que eu aprendi e que fez uma grande diferença na minha liderança, uma liderança de verdade, e eu peço licença para compartilhar o meu pensamento sobre isso, é aquela que é pelo exemplo. Porque é muito complicado quando você exige algo, você compartilha algo com o teu time e ele não percebe consistência no teu comportamento. Tem um professor e ele falou uma frase e é aquele tipo de frase que ficou ecoando. Sabe aquele tipo de frase que fica ecoando na cabeça da gente? Pois é, esse professor falou para mim, ele disse o seguinte, abre aspas, o time é reflexo do seu líder, fecha aspas. Então quando ele trouxe essa frase, caramba, é muito mais sobre o meu comportamento diante do meu time do que o comportamento do próprio time. E tem uma outra máxima que é, quando você aponta o dedo para alguém, estou apontando aqui para você, você tem 3 dedos apontados de volta. Às vezes 4 se você tiver o dedinho todo do videogame, né? Que é virado para você. Então às vezes tem 4 dedos apontados para você. Então isso é um convite para, primeiro, humildade. Segundo, uma reflexão de como é que estão os comportamentos de você que é líder, para de fato você conseguir inspirar teu time pelo exemplo. Então vamos voltar para a ferramenta de feedback para que ela possa te ajudar no teu dia a dia, na gestão da tua equipe, na tua liderança. O nome da ferramenta é o Feedback Wrap, falei para você. Ela tem basicamente 5 passos para ajudar você, líder, a dar feedback para o teu time. O primeiro passo é descrever o contexto. Segundo passo, liste as observações. Terceiro passo, expresse os seus sentimentos. Quarto passo, explique o valor. E quinto passo, ofereça algumas sugestões. Samuca, beleza. Agora detalhe um pouquinho mais para mim, porque só essa lista não é tão legal assim. Então deixa eu compartilhar para você um contexto, para fazer mais sentido e a gente ficar na mesma página. O número 1 é descrever o contexto. Então vem comigo, olha só. Comece oferecendo um contexto para aumentar a compreensão e a apreciação da sua situação por partes das outras pessoas. Passo 1. Passo 2. Liste suas observações. Você então oferece observações, sem apontar o dedo. Lembra que eu falei para você, apontou o dedo, tem vários voltando para você, né? Então, sem apontar dedos, de exemplos e ocasiões específicas. O próximo passo, expresse os seus sentimentos. Você deixa o receptor saber como você se sente sobre os fatos, criando conscientização do impacto dos fatos sobre você, sem culpar ninguém em específico, isso é importante. Passo 4, explique o valor. Você explica suas necessidades, pois o receptor simplesmente pode não perceber o que é importante para você. Olha a necessidade de você verbalizar, não é? Às vezes o óbvio tem que ser dito. Na verdade, na maioria das vezes o óbvio precisa ser dito. Muitas das vezes nós temos pontos de vista de um mesmo objeto diferentes. Vamos para o último passo. Ofereça algumas sugestões. Você permite que a pessoa descubra o que precisa ser feito para fechar a lacuna entre as necessidades e os fatos que você oferece, 1 ou 2 sugestões para levar as coisas adiante. Detalhei um pouquinho mais, mas vamos para um exemplo prático, para você ficar mais fixado na cabeça e a gente ficar ainda mais na mesma página. Vamos para o exemplo. Imagine que você precisa dar um feedback para o teu liderado sobre a performance dele e sobre a ausência em algumas reuniões. Então, como é que vai acontecer? O primeiro passo, você vai marcar um momento com o teu liderado. O segundo passo é você fazer a descrição do contexto. Então, olha só, liderado, você sabe que aqui nós temos alguns valores que são muito importantes, como comprometimento, foco, abertura, coragem e respeito, abre aspas, valores do Scrum, inspirados no Scrum, mas não necessariamente precisa ser do Scrum, tá? E aqui nós buscamos trabalhar de forma colaborativa, vivendo esses valores para entregar valor para o nosso cliente
que é quem nos patrocina, nos dando a oportunidade de construirmos uma solução para ele. Expliquei o contexto. Listar as observações é o segundo passo do Feedback Wrap, então você vai ser transparente com ele do feedback que você recebeu. Então, nós recebemos, liderado, do nosso cliente alguns feedbacks da tua performance e relatos de ausências suas de algumas reuniões. Então, trouxe as observações. Terceiro passo, expressar os sentimentos. Os seus sentimentos, no caso o seu, do líder, né? E ao saber disso, liderado, eu fiquei triste. Você é uma pessoa importante aqui na nossa equipe, você faz a diferença aqui pra gente e o cliente ter trazido isso me deixou um pouco triste. Então, falou dos sentimentos. Quarto passo, explique o valor. Então, é muito importante que a gente tenha essa postura, a gente honre os valores de comprometimento e de foco, para que a gente consiga trabalhar de forma colaborativa e conseguir entregar valor para o nosso cliente, honrando com outro valor que é o respeito, em respeito ao que ele está trazendo para a gente, nos patrocinando, na confiança que ele nos dedicou. Então você deixa claro os valores. E por último, você oferece algumas sugestões. Eu gosto muito nessa última fase de usar das perguntas poderosas. E é importante sempre você, líder, primeiro trabalhe em cima de evidências, ou seja, colete as evidências de todas as partes envolvidas nesse conflito ou nesse feedback, para que você possa ser assertivo e, mais importante, não ser injusto. Então, a última etapa, que é oferecer algumas sugestões, é você perguntar: tá tudo bem com você, liderado? Você está passando por alguma dificuldade, por algum problema específico? Eu posso te ajudar em algo? Porque às vezes a gente não tem, muitas das vezes nós não temos a menor noção do que está acontecendo na vida da outra pessoa. Pode ser que ela esteja passando por um problema pessoal, por algum caso de doença na família, ou alguns outros problemas que impactam diretamente na performance daquela pessoa. Talvez até na ausência, nesse exemplo que a gente está falando, é performance e ausência. Então é importante ter empatia, é importante exercermos a escuta ativa, escutarmos mais do que falarmos e, mais importante, acolhermos e apoiarmos aquele colaborador da nossa equipe para que ele possa enxergar o apoio na gente, enxergar a liderança servidora, né, apoiando ali o colaborador e ajudá-lo a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Então, gente, você que está me ouvindo, o Feedback Wrap perpassa por esses 5 passos, tá? Te dei o exemplo. Primeiro passo, recapitulando, descreva o contexto. Segundo passo, liste as observações. Terceiro passo, expresse seus sentimentos. Quarto passo, explique o valor. E quinto e último passo, ofereça algumas sugestões. E aí, gostou do Feedback Wrap? Fez sentido para você? Eu espero que sim. Se sim, te peço que curte, comenta aqui embaixo o que é que você achou do Feedback Wrap, o que é que você está achando dos vídeos aqui do SamuCast, se está te ajudando no teu dia a dia, a ter insights, a refletir sobre tua postura, a utilizar as ferramentas para o teu dia a dia para te proporcionar melhores resultados. E me resta agradecer pelo teu tempo e que no próximo SamuCast a gente se encontra com mais um insight, reflexão e ferramentas sobre autoconhecimento, organização, foco e produtividade. Obrigado e até lá. Valeu!